Antes da gente falar desse GP dos Sonâmbulos Anônimos, que foi essa corrida no Japão, eu gostaria que você colocasse aqui embaixo nos comentários como é que foi sua experiência ao virar à noite para assistir só 45 minutos de corrida. Pois é, pessoal, só a Fórmula 1 mesmo para nos entregar uma coisa dessas. Salve pessoal, sejam muito bem-vindos ao Expresso F1 para mais um vídeo análise. E no vídeo de hoje nós vamos dissecar tudo o que rolou no GP do Japão, a 18ª corrida de 2022. A corrida que consagrou Max Verstappen como bicampeão mundial. Eu sei que muitos de vocês, assim como eu, também ficaram muito confusos de como que o Verstappen foi campeão, sendo que a corrida nem chegou a ser completada efetivamente. Mas nesse vídeo eu vou tentar explicar para vocês o que foi que aconteceu mesmo, usando uma matéria do motorsport.com, onde eles explicam detalhadamente sobre o que aconteceu. Inclusive eu vou estar deixando aqui embaixo a matéria para vocês conferirem mais tarde com mais detalhes. Mas eu acho que o título do Verstappen, gente, foi o de menos, porque o que vimos nessa madrugada de domingo foi um completo show de horrores. Ficamos mais de 2 horas esperando uma corrida, um trator foi colocado ao lado da pista, enquanto a corrida nem tinha sido paralisada, e a FIA ainda teve a cara de pau de punir o Gasly por exceder limite de velocidade. Sendo que o correto mesmo numa situação dessa era esperar que os pilotos retornassem para o pit lane para enfim colocar o trator na pista para remover o carro do Sainz. Olha pessoal, eu vou dizer uma coisa, hein? Me deixa triste ao ver uma entidade que regula a maior categoria do automobilismo ter dificuldade para aprender com os erros do passado, porque 8 anos atrás a Fórmula 1 perdeu o Júlio Bianchi, que por coincidência foi nesse mesmo circuito que ele se chocou com o trator que foi colocado na pista. A FIA parece que está esperando acontecer uma outra tragédia para ela ter vergonha na cara e admitir que errou. Mas a gente ainda vai discutir com mais detalhes desse grande prêmio ainda nesse vídeo. Que ao menos tivemos uma corrida, né, que fosse por 45 minutos, mas tivemos um pouco de ação. Mas antes da gente se aprofundar mais ainda nisso tudo, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e também se inscreva no canal para acompanhar mais análises como essa aqui no canal. Beleza? E bom, a gente pode começar falando da largada. O Leclerc teve um bom tempo de reação e já começou ameaçando tomar a primeira posição do Verstappen antes da primeira curva, mas o Verstappen freou mais tarde e conseguiu recuperar a primeira posição. Foi bem bacana ver que tivemos uma largada parada, levando em conta as condições da pista, mas vocês podem ver que estava muito difícil de enxergar por causa desse enorme spray que era jorrado na cara dos pilotos. Mas aí em seguida Carlos Sainz aquaplanou seu carro e bateu na barreira de pneus. E ali já era o fim de corrida para ele. O Gasly acabou se enroscando com a placa que foi arrancada por conta da batida. O Vettel acabou rodando na largada. O Albon teve problema no carro e terminou abandonando também. Enfim, foi uma enorme confusão o começo da corrida. Mas aí que entra a polêmica da corrida. Porque um trator foi colocado ali para remover o carro do Sainz, sendo que a bandeira vermelha nem sequer tinha sido acionada ainda. A visibilidade estava horrível, como vocês podem ver por essa imagem aí. Enquanto o Gasly, que parou nos boxes para consertar o bico danificado, vinha em alta velocidade para alcançar o pelotão da frente e passou bem do ladinho desse trator, gente. E só depois que a bandeira vermelha foi acionada e a corrida ficou paralisada por 2 horas e 10 minutos, mais ou menos. E eu não preciso nem dizer o quão ridículo foi isso. Eu pergunto para vocês, não dava para a direção de prova ter esperado dar a bandeira vermelha para colocar o trator na pista? Será que eles esqueceram que um piloto morreu nessa pista há 8 anos atrás porque ele bateu em um trator que removia um carro na pista? Olha, eu não sei quanto a vocês, pessoal, mas para mim isso foi uma completa falta de respeito e responsabilidade da direção de prova. Vocês puderam ver que o Gasly ficou muito irritado com isso, e com razão. O cara podia muito bem ter acertado aquele trator, mas a direção de prova nem sequer olhou para essas questões e resolveu dar uma punição de 20 segundos no tempo do Gasly, além de punir ele com 2 pontos na superlicença dele. É uma vergonha, pessoal, é uma completa falta de responsabilidade com a segurança dos pilotos, é um tremendo desrespeito para a memória de um piloto que perdeu a vida devido a essas mesmas circunstâncias, e para mim isso é um completo desserviço que a FIA e a direção de prova estão fazendo, principalmente nesses últimos anos.
E bom, depois disso nós tivemos 2 horas de paralisação da corrida por conta da chuva. E bom, né, meus amigos, o que eu tenho a comentar sobre isso, né? A Fórmula 1 se tornou isso agora, praticamente ela não corre mais quando tá chovendo. A Pirelli tem aquela gama de pneus de chuva extrema que todo mundo já tá careca de saber que eles não servem para absolutamente nada. Os pilotos reclamam que eles não têm aderência alguma, eles aquaplanam muito facilmente e ainda por cima eles contribuem para jorrar aquelas poças d'água para cima. Mas enfim, após 2 horas e 15 minutos de paralisação, a corrida foi recomeçada com o cronômetro já nos 45 minutos restantes para o evento ser concluído. É chato? É, mas ao menos tivemos um pouco de ação nessa corrida. Se é que dá para chamar isso de corrida, né? E bom, o Verstappen segue na liderança da corrida e abre uma boa vantagem com relação ao Leclerc. E em seguida os pilotos começam a fazer suas paradas para colocar pneus intermediários. O Vettel e o Latifi foram os primeiros, inclusive, a colocar os pneus intermediários. E logo ficou bem evidente que eles eram melhores para as condições da pista que estava melhorando. Então todo mundo foi parar para colocar pneus intermediários a partir daí. E em seguida a corrida se seguiu com uma série de disputas legais, por sinal. Tivemos, por exemplo, o George Russell fazendo uma baita corrida de recuperação. O Hamilton também subindo algumas posições. E o Ocon, meus amigos, fez uma baita de uma corrida, tenho que dizer. O cara se defendeu muito bem contra os ataques do Hamilton. Você podia perceber claramente que a Alpine tinha uma vantagem muito boa em cima da Mercedes, nas retas principalmente. E isso o Ocon soube explorar muito bem a seu favor. Ele também soube usar as diferentes linhas de corrida para tentar alguma vantagem e no final das contas ele conseguiu ficar à frente do Hamilton. De disputas de destaque fica com o Esteban Ocon e o Lewis Hamilton, com certeza. E é claro que também temos que destacar a disputa que deu o segundo título para o Max Verstappen, pessoal. Que foi a disputa entre o Sérgio Pérez e o Charles Leclerc pela segunda posição. O cronômetro já estava zerado e o Verstappen já estava na última volta de corrida. O Pérez encostou no Leclerc para valer e os dois saíram disputando praticamente a volta inteira. Até que na última chicane do circuito, o Leclerc erra na freada e acaba cortando a chicane. E ele ainda voltou na frente do Pérez antes de cruzar a linha de chegada. Obviamente que isso não ia passar despercebido pela direção de prova, né? E o Leclerc foi punido em 5 segundos por ter cortado a chicane e ganhado vantagem. E isso o Leclerc acabou perdendo a segunda posição para o Sérgio Pérez. Eu achei a punição justa, não há nada que eu reclamar quanto a isso, porque quando o piloto corta a chicane, ele tem que devolver a posição para o adversário. Isso está no regulamento, então nada contra isso. O problema disso tudo foi que todo mundo ficou confuso quanto ao Verstappen, se ele tinha ganhado ou não o título com aquilo. O que aconteceu foi que a FIA implementou uma nova regra com relação à pontuação dos pilotos em caso de paralisação de corrida. E isso aconteceu depois do GP da Bélgica do ano passado. E eles implementaram isso para evitar que os pontos não sejam concedidos para corridas que praticamente não aconteceram, como foi o caso de Spa 2021. E é por isso que eu vou explicar a regra aqui para vocês e do porquê que ela não se aplica para essa corrida. Eu vou estar deixando a matéria do motorsport.com aqui na descrição para vocês lerem ela completa, caso vocês tenham interesse. Mas ela diz o seguinte, ó. O objetivo era garantir que os pontos não sejam concedidos para corridas que nunca aconteceram, sob condições de bandeira verde. As regras também estabeleceram uma nova contagem de pontos rigorosa caso o GP não atingia a distância total. Caso o piloto venha a vencer uma corrida que só teve 2 voltas com menos de 25% da distância percorrida, o vencedor ganharia 6 pontos. Para corridas que ultrapassaram 25%, mas não 50% de sua distância total, o vencedor recebe 13 pontos. E para corridas que passaram de 50%, mas não 75%, são 19. E para qualquer distância acima de 75%, são pontos completos, como a gente já conhece. Nessa corrida do Japão, nós tivemos 28 voltas completadas, o que equivale a 52% da distância prevista para a corrida. E aí todo mundo ficou achando que o Verstappen iria ganhar somente 19 pontos por causa dessa regra. Porque, como foi dito, a corrida só chegou a 52%, o que não seria o suficiente para fazer o Verstappen campeão. Só que tem um detalhe muito importante nesse regulamento. Essa regra só se aplica para corridas que foram interrompidas e não puderam ser recomeçadas. Seguindo aqui na matéria do motorsport.com, essa parte diz o seguinte:
Em vez disso, o livro de regras se refere apenas a corridas que foram interrompidas e não puderam ser reiniciadas. O artigo 6.5 afirma: se uma corrida for suspensa de acordo com o artigo 57 e não puder ser retomada, os pontos para cada título serão atribuídos de acordo com os critérios mencionados anteriormente. Então vocês percebem por essa matéria que não foi o caso dessa corrida no Japão, porque nós tivemos a paralisação da corrida, mas que ela foi retomada em seguida. E é por isso que essa regra não se aplicou nesse caso do Japão. E é por isso que a pontuação dos pilotos foi a mesma como as demais corridas, e esse resultado fez o Verstappen ser bicampeão mundial, com essa pequena brecha no regulamento. Eu sei que pode parecer bem anticlimático a forma como o Verstappen ficou sabendo que ele foi campeão mundial, afinal nem ele nem ninguém sabia de cabeça se ele era campeão ou não. Mas de qualquer forma, não tem muito o que dizer desse título do Verstappen. O cara fez uma temporada praticamente impecável, foi uma temporada de domínio absurdo, ele venceu 12 corridas das 18 até o momento, sendo que ainda falta 4 corridas para acabar o campeonato. Então vamos ver o que o futuro aguarda para o Max Verstappen, que tem muito, mas muito potencial de vencer diversos outros títulos mundiais na carreira dele. E ainda tem um detalhe, amanhã vai estar saindo o relatório do teto orçamentário, pessoal. Então eu vou estar de olho aqui, se sair alguma notícia bombástica eu vou estar aqui para cobrir para vocês. Mas eu acho pouco provável que ele seja punido ou perca o título assim. E bom, a gente agora pode dar uma passada rápida pela tabela final da corrida e comentar um pouquinho sobre o restante do pelotão, que não tem muito o que destacar, porque afinal a corrida foi bastante curta, 45 minutos, não tem muita coisa a destacar aqui. Em segundo nós tivemos o Sérgio Pérez, o Charles Leclerc em terceiro, Ocon ficou em quarto, o Hamilton em quinto, Vettel em sexto. E que corrida do Vettel, hein, pessoal? Ele que caiu para 16º lugar depois de rodar no comecinho da corrida, e ele ainda terminou na 6ª posição, graças ao pit stop que ele fez antes de todo mundo. Inclusive, gente, ele chegou lado a lado com o Alonso na linha de chegada e ficou somente a 11 milésimos à frente dele. A transmissão não mostrou as imagens, mas fica aí para vocês saberem que isso aconteceu mesmo por causa da filmagem da torcida. Mas em seguida nós tivemos George Russell em oitavo, Nicolas Latifi em nono, pessoal. Ao menos, pessoal, no final da carreira dele, ele enfim conseguiu pontuar na Fórmula 1, quem diria. E fechando o top 10, nós tivemos o Lando Norris em 10º lugar. Passando agora para os 10 últimos colocados, nós tivemos Daniel Ricciardo em 11º, Lance Stroll em 12º, Yuki Tsunoda em 13º, Kevin Magnussen em 14º, Valtteri Bottas em 15º, Zhou Guanyu em 16º, Mick Schumacher em 17º e por fim o Pierre Gasly em 18º, que foi o último a terminar a corrida. E Carlos Sainz e Alexander Albon foram os únicos que abandonaram a corrida. E é isso, pessoal, o campeonato agora está oficialmente acabado, Max Verstappen é bicampeão mundial, e agora o que temos pela frente vai ser as 4 corridas restantes, para a gente tentar se entreter com alguma coisa ainda nessa temporada de 2022. Que tinha tudo para ser um campeonato bem acirrado e disputado, mas infelizmente acabou dessa forma, meus amigos. Mas se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal para apoiar mais o meu trabalho aqui no YouTube, belezinha? Um forte abraço para vocês e até a próxima. Valeu!